E aí pessoal, paz e graça a todos. Vou dar início aqui ao vídeo que sugestão, pedido feito por Vinícius Saldanha, que pede para que eu responda os levantamentos de Epicuro, o paradoxo de Epicuro. Não vou me deter em explicar quem foi Epicuro, vou tentar ir de certa forma direto ao vídeo. Tenhamos que ser lógicos, tá? Trabalhar com um raciocínio lógico. Eu estou num ambiente aqui diferente, como vocês podem ver, e tem muito barulho de animais, de tudo, então não deem bola nessa parte, não liguem para essa parte, prestem atenção no que for dito e levantado aqui. A primeira questão é: o mal existe, do paradoxo de Epicuro. O mal existe. Primeiro, vamos definir mal numa única categoria. O mal, gente, ele é a inexistência de bem. O mal só passa a existir à medida do ponto que o bem vai sendo falho, onde vai faltando o bem, vai aumentando o mal. O mal é o contrário de bem. Por exemplo, o frio é a ausência de calor. A escuridão é a ausência de luz. E o mal é a ausência de bem. O que a gente conhece como uma figura que representa o bem hoje em dia? Hoje em dia não, sempre. Deus. Deus é a figura, a representação figurativa do bem. E também não dá para se imaginar ou levantar alguma questão, ou ter algum raciocínio lógico sobre bem sem que tenha conotação direta em Deus. Sem Deus não existe o bem. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender: o mal existe? Depende. O mal só passa a existir na inexistência de bem. Deus sabe que o mal existe? Sim, ele sabe que o mal existe. Porém, por isso que ele decreta tantas leis, tantas ordens, porque ele é a representação de bem e o bem é a representação de Deus. As leis de Deus, tá? Deus, ele é o legislador de toda boa lei. A lei que vai te manter num caminho reto, a lei que vai te manter num caminho íntegro, leis que vão te manter uma criatura justa num caminho de justiça e bom, sendo que se você ler na Bíblia, todas as leis de Deus remetem-se à bondade um para com o outro, dentro da cultura a qual foi levantada essas leis por meio de Deus. Deus pode acabar com o mal? Sim, ele pode. Eu nem fui para a linha do não ali, porque uma diz que ele não é onipotente e a outra, as duas dizem que ele não é, uma diz que ele não é onisciente, a outra diz que ele não é onipotente. Então isso daí não vem a calhar, não tem lógica. Deus pode acabar com o mal? Sim. Como eu estava explicando anteriormente, o mal, como Deus é a representação de bem e o bem é a representação de Deus, não tem como imaginar Deus sem ser bom, e não tem como imaginar o bem sem ser representado por Deus, tá? O bem depende totalmente, porque ele é inteiramente ligado a Deus. Então,
tudo o que se opõe a Deus, ou que tudo que transgride as leis impostas por este legislador, que é Deus, se torna mal, ou o mal passa a existir, se torna uma criatura pecadora, uma criatura que se opõe a Deus. Sendo que Deus é o único caminho do bem, tudo que se opõe a esse caminho se torna mal, percebe? O mal passa a existir aí, quando você se afasta de Deus primeiramente, ou quando você se opõe a Deus, ou quando você transgride as leis de Deus. Deus quer acabar com o mal? Sim, obviamente. Se for pro não, então ele não é bom. Outra coisa que não tem cabimento. Não tem lógica a gente falar essa questão. Então por que o mal existe? Indo para a linha de cima para nos testar. Se ele é onisciente, ele já sabe o resultado e não precisa nos testar. Perceba o seguinte: Deus sabe o resultado. Porém, este resultado, ele pode servir de exemplo para as outras criaturas de Deus, pois as criaturas de Deus nenhuma é onisciente, apenas o Criador é onisciente, que conhece o que vai acontecer, ou conhece o que aconteceria, Deus, ele é onisciente em todos os campos que abrange a onisciência. Então por que ele faz teste? Vamos usar o exemplo de Jó, O livro de Jó na Bíblia, ele é um exemplo para qualquer cristão. O livro de Jó nos mostra e nos remete a ter mais fé em Deus e depender mais de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Ele é perfeito até ao decretar os teus caminhos. Percebe? Então a gente é totalmente dependentes de Deus, Por meio de Jó, Deus permitiu com que se fizesse testes por causa das acusações de Satanás. Deus sabia que Jó era fiel, era um servo fiel, fazia tudo o que Deus queria, era um homem muito rico. E diante de todos os agentes celestiais, de todas as criaturas de Deus, Satanás começou a desafiar Deus, digamos assim, apontando como se Jó fosse infiel, seria infiel a Deus caso ele lhe retirasse suas riquezas, ou depois tocasse na sua saúde, no seu corpo. Ele falava assim, Jó só é um servo fiel porque tu dá tudo a ele, vamos dizer assim, na linguagem mais popular. E Deus, para mostrar para Satanás, porque Satanás não é onisciente, e para mostrar para os outros agentes celestiais, e para agir com justiça, e para mostrar que todo bom servo que serve a ele verdadeiramente e que ama a ele, ele não desampara nunca. Porém, ele permite testes para quê? Primeiramente, ele permite teste na vida do cristão, na tua vida e na minha vida. Por quê? Ao permitir o teste, nós seremos moldados, como um vaso é moldado pelo oleiro, Tem outro exemplo também, o ouro. O ouro ele se torna mais puro, sendo cada vez ele só se torna mais puro à medida que ele é mais provado pelo fogo, Quanto mais provado pelo fogo, mais puro o ouro fica. É a mesma coisa com nós. A nossa fé, ela vai ganhando proporções, ela vai se tornando blindada, digamos assim, ela vai se tornando uma fé forte ou um exemplo de fé para os demais por meio de provas, entende? Por meio de provas.
Na história de Jó, Deus permite tais coisas primeiramente para mostrar para todos os agentes celestiais que não existe acusações contra ele, porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é reto e íntegro. E Satanás o estava acusando a Jó, né? Diretamente, não diretamente acusando a Deus, porém estava acusando a Jó e pondo a forma de Deus levar a vida de Jó, né? Estava pondo em xeque isso, né? Tipo, mostrando assim, para os outros agentes celestiais, para as criaturas de Deus, o seguinte: quem está com Deus só está porque ele abençoa, porque a pessoa tem de tudo. Então, Deus permitiu com que Satanás fizesse tais testes para que, primeiramente, isso servisse de exemplo para todos os demais verem que Satanás estava errado e para o próprio Satanás ver que estava errado, né? Senão, se Deus não permitisse, ele iria querer pôr dúvidas, né? Plantar a semente da dúvida nos outros agentes celestiais, nas criaturas de Deus. Poxa, Deus não deixou eu fazer o teste no servo dele, então é porque ele sabe que eu tenho razão. Então Deus, assim, para mostrar que tu não tem razão e que tu está errado, vai lá, pode testar o meu servo Jó, pode tirar tudo que é dele, porém não lhe toque a vida. Se você for estudar a história de Jó, depois de todos os testes, tá? Deus repõe tudo a Jó em dobro, tá? E outra coisa que é muito importante ressaltar: Deus não castiga e Deus não pratica injustiça. Todos os testes de Deus feitos com Jó, por exemplo, e com todos da história do cristianismo, do judaísmo, ou até nos dias de hoje, as provas que Deus faz para com seu povo, não implica em provas sendo usado o mal. Deus não usa o mal para te testar. Deus não usa o mal para me testar, tá? Dentro da perfeição e do conhecimento de Deus, ele põe sua criatura a teste. Por quê? Temos que nos voltar ao Senhor, servir, temos que ser filhos que amem o Pai, entende? Ele busca um amor sincero da parte de sua criatura, tá? À medida que ele pede um amor sincero e puro, ele vai moldar esse amor, entende? Porque se depender de nós, nada será feito. Então, como ele está sobre tudo, tá? Ele dirige tudo está sob direção da poderosa mão dele. Ele vai te capacitar a que a sua fé seja desenvolvida e que possamos ser retos e íntegros no caminho dele, entende? Quanto mais provados somos, mais fortes seremos, tá? Por meio da ajuda de Deus. Perceba que tudo que for feito ou que pode ser feito, dependemos totalmente da ajuda e da intervenção de Deus. Quando recusamos isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Primeiramente, Satanás quis tomar caminhos opostos ao de Deus. Depois, ele passou a cobiçar o lugar de Deus. E depois ele queria constituir o seu trono acima do trono de Deus, tá? Então Deus nos testa, sim, nos testa, para que a gente, pelo próprio teste, por meio do próprio teste, possamos ficar mais fortes, possamos nos aproximar mais de Deus, percebe? Sendo que somos criaturas que, a partir do momento que
que a nossa natureza se tornou caída, todos deveriam estar no inferno. Porém, por meio da graça e da longanimidade, da bondade de Deus, Ele nos alcança, nos dando uma segunda chance de nos redimirmos com Ele. E também ele vai permitir com que Satanás faça testes, né, segundo o que ele permite, para que Satanás veja que está errado e para mostrar para os demais que ele estava errado e que Deus vem sendo correto e certo e reto e íntegro desde o começo, desde sempre. Perfeito? A história de Jó, ela está presente na Bíblia. Agora eu faço uma pergunta. De todo o tempo, tá, na linha cronológica, de todo o tempo que o livro de Jó está presente na Bíblia, quantas vidas, quantos cristãos, quantos servos de Deus teve a fé reforçada, teve o caráter moldado, teve os caminhos mudados, se voltou para os caminhos do Senhor pelo simples exemplo que foi deixado de Deus por meio de Jó e deixado na Bíblia. Entende? Foi preciso que isso fosse feito na vida de um servo para salvar milhares de outros servos, para salvar milhares de outras pessoas. Percebe? Deus utilizou-se do seu servo Jó para que sua história se eternizasse como um grande exemplo de vida de um cristão, de um servo de Deus, a qual Deus aprova, a qual a Deus quer. Percebe? Sendo que no livro de Jó também ele não foi totalmente correto, né? Você verá que Deus dá uma longa explicação de quem ele é para que Jó entenda, né, que todos os caminhos dele são dependentes de Deus. Aí tem a linha do Satã. Se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. É importante a gente saber também que Deus, dentro da sua onisciência e sua perfeição, ele nos revelou o que competia à vontade dele revelar. O que eu quero dizer? Tem coisas que a gente não precisa saber, porque Deus, de todos os seus mistérios, de todos os seus segredos, ele revelou apenas uma pequena fração. E está muito claro assim, ó, que coisas que não entendemos aqui, a gente só vai entender na eternidade. Por que Deus oferece a eternidade, a vida eterna? Para que a medida dos que buscam a Ele, que querem entender a Ele, apenas com a eternidade poderão entendê-lo. Percebe? Porque Ele é o eterno. Então não tem como conhecer a Deus sem que tenha ao nosso dispor ou a favor a nós a eternidade. Aqui a gente já está entrando na onisciência de Deus. Porém, a gente não pode dizer assim, ó, que Deus não destruiu Satanás, não sei o que. Ele decretou um dia que Satanás será destruído e o seu reino será por completo destruído também. Será destruído Satanás e será desfeita todas as suas obras. Mas assim, ó, no teu senso lógico de interpretar bom senso ou interpretar justiça é diferente do de Deus. Nós somos limitados e somos falhos. A gente pensa
que logo que Satanás errou, que Lúcifer errou, o certo seria destruí-lo. Porém, Deus decretou um dia, decretou a hora, ninguém sabe, apenas ele, que Satanás será punido, que ele será destruído e que as suas obras serão desfeitas. A justiça está aí. A justiça vai ser feita. Porém, tem muitos aspectos que, se eu for entrar aqui, o vídeo vai para 40 minutos. Ou para 1 hora, ou até mais. No caso de por que Deus decretou um tempo. Primeiramente, como ele conhece o futuro, tá? À medida que ele destrói aquele que se opôs a ele, de certa forma, ele não estaria agindo corretamente com o livre-arbítrio. Por quê? O pecado de Satanás, obviamente, foi a cobiça, de querer ser mais do que Deus. Porém, ele foi a criatura de Deus que se opôs a Deus, tá? Essa é uma questão assim, ó, ele se opôs a Deus. Então, isso de forma lógica, né? Deus dentro de sua perfeição e onisciência decretou certamente um dia para a destruição e castigo de Satanás. Porém, não tinha sido feita nenhuma obra por meio de Satanás ainda, né? Então, de certa forma, Deus não estaria agindo de forma correta com o livre-arbítrio, entende? Porque se a gente for pensar na mesma linha de raciocínio, pensa o seguinte: Deus, se ele destruísse Satanás, se ele destruísse Lúcifer, no momento em que Lúcifer toma o caminho oposto à vontade de Deus, todos nós não deveríamos nem existir, porque deveria acontecer a mesma coisa com Adão e Eva. Eles infligiram a lei de Deus, a regra de Deus, passaram por cima da regra de Deus, tomaram caminhos opostos o qual Deus traçou para que eles tomassem, tá? Que Deus pediu. Eles se opuseram a Deus. E por que Deus não destruiu? Percebe? A nossa natureza, ela é por completo caída. A gente tem maior tendência, a tendência é 100% maligna, fazer o mal. Porém, nos tornamos bons por meio da experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te torna bom, que põe o pé no teu freio e não te deixa exercer 100% de sua maldade. Então, destruindo Satã logo de cara, não seria uma forma correta de lidar com o livre-arbítrio, porque Satanás simplesmente tinha tomado uma escolha, ele tinha tomado uma decisão, ficar em lados opostos ao de Deus. Entende? Não podemos ser dualistas, dizer que Satanás é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, não tem inimigo à altura de Deus. Satanás é uma criatura, Deus é o Criador. Satanás é infinitamente inferior ao Deus Altíssimo. Então essa ideologia dualista, ela é muito idiota, vamos se dizer assim. Não tem fundamento. Então, só para encerrar, destruindo Satã não seria a forma certa de lidar com o livre-arbítrio, né? Porém, ele decretou um tempo. Aí ninguém sabe, mas partindo para a parte lógica é assim, ó. Ele vai acumulando culpa para que as medidas que forem ser tomadas não possam ser taxadas como injustas, né? Pelo próprio Satanás. Ele sabe
que ele merece sua punição. Livre-arbítrio. Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Primeiramente, a gente já entendeu que o mal é a inexistência de bem. Porém, se Deus fizesse o universo apenas com um caminho, isso seria livre-arbítrio? Se Deus tivesse te programado para fazer o que Ele quer e programado para obedecer às leis dele, você seria uma criatura livre ou você seria um robô que estaria programado a fazer as vontades de Deus? Qual seria a sua diferença de um carro, por exemplo, onde o motorista entra dentro do carro, se pisar no acelerador o carro anda, se pisar na embreagem o carro fica em ponto morto ali, desengatado. Entende? Cada função do carro foi programada para o carro responder de certa forma. O carro não é livre, ele só vai fazer aquilo que os teus comandos o determinam a fazer. Com as criaturas de Deus é diferente. Ele fez criaturas livres porque sabe que as criaturas que permanecerem ao lado dele permanecerão por amor e por vontade própria. Entende? Claro que isso sendo desenvolvido pela ciência da pessoa em saber que ela depende totalmente do Espírito Santo para estar diante de Deus. Então aqui as partes do não tem muito cabimento, então vou encerrar o vídeo agora. Comentem aí o que vocês acharam, se gostaram ou não. E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe grandemente vocês, a mim também, e que possamos fazer tudo para a honra e glória dele.